Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14, no versículo 12. João 14, 12. João 14, 12. Amém? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Para mim, a palavra de Deus é sempre desafiadora. E ainda bem, porque então ela é palavra de Deus. Porque quando eu quero conhecer algum assunto, eu vou estudar. Não sei se você é assim também. Se eu quero saber alguma nova técnica cirúrgica, eu vou estudar, vou me informar. Se eu quero descobrir se tem algum novo medicamento, eu vou num congresso, vou estudar. Não é assim com você? Se você quiser fazer pela primeira vez uma receita de paeja, você vai lá na internet e vê como é que é a receita, e você pode fazer, e tudo aquilo que você quiser, como é que se poda uma amoreira, você vai descobrir como que se poda, que época que você planta uma orquídea, você vai descobrir tudo. Deus deu para a gente sabedoria, intelecto, mas é desafiadora a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não basta só a gente ter cultura. Aliás, Jesus falou: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e revelou para os simples. A palavra de Deus não adianta a gente ter cultura e inteligência, talvez até por isso que muitos cultos inteligentes desprezam a palavra de Deus, porque ela parece loucura. E Deus disse, aquilo que eu citei na oração, Deus disse que, já que o homem não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então eu quero falar um pouco de coisa louca para você aqui, amém? Coisa louca. E começa com essa palavra de Jesus Cristo. Ele fala: olha, na verdade eu te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Meu Deus, só que quando a gente conhece Jesus e conhece as obras que ele faz, ele fez, mas ele continua fazendo através de nós. Meu Deus, quem é que pode fazer as obras de Jesus? Aquele que crê. Aquele que crê. Que promessa é essa? Não depende de pós-graduação, não depende de idade. Uma criança, se crê, pode fazer as obras que ele faz. Uma pessoa simples, iletrada, pode fazer. Aquele que crê também fará as obras que eu faço. Amém? Não é desafiador demais isso? Jesus não precisava cumprir uma coisa que ele não fosse, não precisaria prometer algo que ele não fosse cumprir. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor Jesus fala hoje para essa geração do século 21, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso é para você, não é para apóstolo, não é para profeta, é para aquele que crê. Amém? Começou bem ou começou mal? Para quem é muito racional já deve estar pensando, já vem coisa louca. Deus diz também que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. De novo, os que creem, é salvação e poder de Deus. Irmãos, é porque essa palavra transforma a nossa vida. Essa palavra transforma o nosso entendimento, transforma os nossos argumentos. E quando a gente é transformado pela palavra de Deus, a gente entra em sintonia com a mente de Deus. Entende? Você começa a pensar como Deus pensa.
Você começa a gostar do que ele gosta e não gostar do que ele não gosta. A gente entra em sintonia. Vocês já ouviram dizer que quando uma soprano, uma cantora soprano, canta um agudo, muito agudo, e se ela estiver na sintonia, na vibração de um cristal, aquele cristal se quebra, e é verdade, não é? Que coisa incrível isso. Se estiver na mesma vibração, quebra o cristal. Quando você, pela palavra de Deus, se alinha, se você entra em linha com a mente de Cristo, as coisas começam a acontecer. Você entra em sintonia. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Mas temos? Será que temos? Por isso Jesus fala, aquele que crê. O ponto-chave, então, é a fé. A fé é um poder eficaz, a fé é totalmente poderosa para fazer aquilo que a ciência não pode, aquilo que a medicina não pode, porque a fé é quando você entra em sintonia com Deus e o Todo-Poderoso, que não conhece o impossível, Ele faz. Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, então tem que ter fé. Eu fui buscar no dicionário uma definição de fé. Num dicionário, tem várias definições, mas num deles diz assim, a fé é a adesão total do homem a um ideal que o excede. Boa definição. A fé é a adesão total do homem a um ideal que o excede, algo que é maior do que você. E é a adesão total. Amém? Essa é a definição de um dicionário secular. E é uma boa definição. Tem que ter uma entrega total e você está se entregando a alguma coisa que é maior do que você, excede a você. Mas qual é a definição bíblica de fé? Quem entende de fé é Deus. O Senhor Deus entende de fé. E no dicionário de Deus, Ele deixou a definição de fé, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ora, fé é a certeza de fatos que ainda não aconteceram. Aliás, ele diz assim, a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Olha só. Tenho certeza disso que eu estou esperando. Não veio ainda, não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza. Eu tenho uma firme convicção de algo que eu não vejo ainda. Olha que coisa louca. Isso é fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá da fé, e porque vivemos não pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Amém? Quando eu começo a falar de fé, eu começo a me sentir energizado. É bênção, eu gosto muito de estudar, a Kátia sabe, eu fico estudando tudo que eu posso. Não vou em uma fila de banco e não vou em nenhum lugar sem levar alguma coisa para estudar. Seja idioma, seja qualquer coisa, mas a palavra de Deus é a coisa mais preciosa. E a gente tem que ter fé simples como uma criança. Outro dia, minha filha estava numa reunião de pais, na escolinha da minha netinha, ela tem 2 anos e meio. E foi comunicado na reunião de pais, semana passada, que um dos amiguinhos da minha neta não está mais na escolinha, porque está com um tumor no cérebro. E daí demorou-se para descobrir, porque nem sempre é fácil. E quando foram ver a foto dos aluninhos da turminha, viram que esse jovenzinho, essa criança, na foto já estava com o olhinho meio fechadinho, tadinho. E a professora da classe, quando contou isso, chorou. E em casa, a minha filha conversando com a minha netinha, disse, o seu amiguinho falou o nome, não vem mais, ele está dodói. A minha netinha falou assim, não faz mal, mãe. O vovô ora. Não faz mal, o vovô ora por ele. Porque ela já está crescendo, acostumada a ver isso. Que a gente ora por tudo, sempre. E muitas vezes Deus atende. Eu ouso dizer que Deus atende sempre, só que Ele atende no tempo dele, do jeito dele. Ele atende sempre.
Para nós, às vezes, parece que ele atende muitas vezes, mas a fé dela não faz mal, mãe. Vovô ora, sabe? Ela não tem entendimento se o problema é um terçol ou se é um câncer no cérebro. Vovô ora, quer dizer, ora para Deus, né? Fé simples como uma criança. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê também fará as obras que eu faço. Amém? A palavra de Deus fala que os herdeiros são pela fé, para que seja pela graça. É pela fé. Porque se fosse pela nossa força, pela nossa juventude, pelo nosso dinheiro, a gente ia achar que a gente pode alguma coisa, como hoje o Alessandro falou aqui, né? Mas os herdeiros são pela fé, para que seja pela graça. E você sabe quem é o pai da fé? Quem é que a Bíblia chama de o pai da fé? Quem é? Abraão. Abraão, que antes se chamava Abrão, e depois Deus incluiu uma partícula do seu nome, no nome de Abrão, e ele se tornou Abraão, né? Abraham. E olha, eu vou pedir para você abrir comigo Atos 7, versículo 5. Atos dos Apóstolos 7, 5. Atos 7, 5. Aqui Estevão, antes de ser martirizado, antes de ser morto a pedradas, ele faz uma pregação e ele fala, aqui ele está falando sobre Abraão. Está falando sobre Abraão. E no versículo 5 de Atos, capítulo 7, diz assim: Deus não lhe deu herança. Deus não lhe deu naquela terra de Israel, herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse da terra e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Quando Abraão não tinha filho ainda, Deus prometeu que daria a terra de Israel para ele. Abraão ainda estava lá, no caminho da terra de Ur dos Caldeus, para a terra prometida, onde hoje é Israel. Onde hoje é Israel até hoje. Abraão nem tinha chegado na terra ainda, mas Deus prometeu a terra para ele e prometeu que a terra seria da descendência de Abraão, não tendo ele filho ainda. Detalhe, Abraão tinha 90 anos e a sua esposa, Sara, era estéril. A Bíblia fala que Abraão já não podia mais ter filhos porque ele já tinha o membro amortecido, essa é a expressão bíblica. Abraão tinha o membro amortecido, ele já não tinha mais condições de reprodução. E a sua esposa Sara nunca tinha tido um filho porque ela era estéril. E o Senhor Deus fala a Abraão: eu vou te levar para uma terra que você não conhece, eu vou te dar posse dessa terra, e essa terra vai ser sua e da sua herança, da sua descendência. Ele nem tinha filho. Isso não é louco demais? Se fosse você, o que você pensaria? Eu estou tendo uma alucinação que Deus está falando comigo, mas isso é impossível. Agora eu vou pedir para você ir comigo lá para Gênesis, vamos ver essa conversa em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, porque eu quero falar sobre fé para você. Fé não é lógica, fé não é racional, fé é fé. Ou você confia em Deus ou não confia. Gênesis 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, é da Síria, né? Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Um servo nascido da minha casa vai ser meu herdeiro, Senhor. O Senhor não me deu semente, eu não tenho nenhum filho. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo:
este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, Deus o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim, Abrão, será a tua semente. Ele não tinha nenhum filho, ele já era idoso, a sua esposa era estéril, e Deus leva ele para fora da tenda, olha para o céu, olha para as estrelas, conta as estrelas, Abrão, se é que você pode contar. Está vendo isso? Assim vai ser a sua descendência. Mas o versículo-chave é o próximo. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele creu no Senhor, ele acreditou, ele ousou acreditar em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? E aí Deus então foi se revelando paulatinamente a ele, de tempos em tempos, até que Deus pede algumas provas de fé realmente, e Abrão foi aprovado, e hoje nós conhecemos como o pai da fé. A fé faz toda a diferença. Eu tenho consciência que depois que eu passei pela morte, a minha fé aumentou muito. Muito. E alguém aqui pode falar assim, mas também, né, deu tudo certo para você, por isso que você está falando. É mesmo, amém? Mas deu tudo certo por causa da palavra. Mas sabe, quando eu entrei no hospital, lá em São Paulo, que eu fui daqui para lá de UTI, né, de ambulância, e ao chegar, aquela primeira médica que nos atendeu, que me atendeu, que fez o primeiro eletro, ainda que eu já tivesse levado os eletros daqui de Ubatuba, e eu estava no segundo para terceiro dia já de infarto, né? E como eu demorei 24 horas para ser atendido, porque eu não fui buscar atendimento, eu não sabia que era infarto, eu não recebi aquele primeiro atendimento que protege o coração. Então, não tinha mais o que fazer. Aqui na Santa Casa eu tomei soro só. Nem tinha muito o que fazer. E quando eu cheguei lá e aquela médica viu o eletro, viu os exames, viu as enzimas e falou, não sobrou nada no seu coração. Lembra que eu falei? Não sobrou nada, olha, não tem nada funcionando. A gente vai ver se dá para fazer alguma coisa. Porque tem alguns casos que não dá nem para fazer cirurgia. Não dá para fazer stent, não dá para fazer cirurgia. Tem casos que só transplante. Ela foi muito simpática e falou, vamos ver se dá para fazer alguma coisa. E a minha esposa disse que nessa hora eu falei, Kátia, tem que ver como é que vai ficar a clínica. Eu nem me lembro disso, mas ela falou, né? Eu falei, tem que ver como vai ficar a clínica. Eu pensei, acho que estou partindo, né? E a minha esposa falou, não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas então, quando eu saí da cirurgia, que eu sobrevivi, graças a Deus, somente a Ele, sobrevivi a tudo aquilo, eu saí com um diagnóstico, com um prognóstico. Né? Chama-se prognóstico, o que esperar da evolução da sua doença, que não é sua, em nome de Jesus. E o prognóstico é 40% do coração funcionando, você vai ter uma vida bem abaixo da sua idade e dependente de remédios a vida toda. Mas amém. Esse era o prognóstico. E o que eu quero falar para você então sobre fé. Na primeira semana eu podia andar 5 minutos por dia. É o que eu podia fazer, a recomendação médica. E eu andava assim, irmãos. Eu não conseguia andar mais rápido que isso. Na primeira semana não, na segunda, né? Depois que eu saí do hospital. Amparado pela minha filha, pelo meu filho, ou pela minha esposa, meu filho andava assim. Subir degrauzinho, nem pensar. Esse degrau aqui, nem pensar. Nada, era assim. Mas na segunda semana, que eu já podia andar 10 minutos por dia, eu já ia na academia do prédio, lá onde a gente tem um apartamento alugado, mas a gente estava na academia e tem a esteira, né? E o pessoal que vai na academia vai, né? Né? É legal, é normal isso. E eu estava na academia nessa segunda semana, nos meus 10 minutos, e eu estava andando na esteira assim, na esteira.
E entrou um senhor, você lembra? Entrou um senhor na academia, e tinha outras pessoas na academia, o pessoal só dava uma olhadinha assim, né? E esse senhor falou assim, cuidado para não cair, hein? Está muito rápido. A minha esposa ficou mordida. Eu não lembro se foi eu ou se foi ela que falou para ele, foi você? Eu fico na minha, né? Eu estava tranquilo ali, né? Tchá, tchá. E ela falou, ele foi operado do coração há 10 dias. Oh, não, desculpa, não sabia, não, desculpa. Olha, eu conheço um cardiologista muito bom, aí falou. Mas sabe, eu não sabia se eu ia ficar bom. Eu só tinha fé, não tinha mais nada. O que os médicos falaram é que eu não ia ficar bom. O que os médicos falaram é que a minha vida ia ser limitada. É isso. Esse era o diagnóstico. Mas eu fiz a minha parte. Eu estava lá, fazendo o que eu podia, fazendo a minha parte, o que eu podia. Enquanto isso, a palavra de Deus foi produzindo fé no meu coração. Amém? Então, eu estou falando para você agora, porque eu também passei. Você pode falar, mas você não sabe o meu problema. Irmão, eu não sei o seu problema, mas Deus sabe o seu problema. E eu posso te afirmar que Deus é maior do que o seu problema. Amém? Talvez você tenha algo pior do que um coração destruído. Pode ser. Mas eu tenho uma coisa boa, vamos trocar figurinha. O meu era coração com 40% de funcionamento. E o seu? Quem é pior? Está amarrado em nome de Jesus. Quem é pior? Não. Vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Amém? E aí a gente vai adquirindo uma fé, porque Jesus falou, se você crer, é possível. E aí, há pouco tempo, me apareceu uma mancha no pé. Não sei se eu comentei até com a minha esposa. Uma mancha de 1 centímetro, que a gente que entende um pouquinho de medicina já fica achando. Eu falei, meu Deus, será que é melanoma? A gente já pensa no pior. Melanoma é um câncer de pele. Eu pensei, vai ver, pode ser que seja que uma gota de limão caiu no meu pé. Uma gota de limão caiu e formou aquela mancha escura. Mas, uma gota de limão, será nunca... Mas sei lá, não, mas pode ser que seja melanoma, né? E sabe o que eu fiz? Eu ficava olhando para ela e repreendendo. Eu não te aceito, sai daqui em nome de Jesus. É coisa de louco, irmão. Eu fazia a minha parte. Quando raramente eu usava a sandália havaiana, porque eu não uso muito, eu passava protetor solar. Mas eu ungi, eu repreendi. Eu me lembrava dela quando estava tomando banho. Estava tomando banho, deixa eu dar uma olhadinha. Está ali ainda. Repreenda em nome de Jesus, não te aceito, sai. Sabe o que aconteceu? Durou acho que uns 3 meses, mais ou menos. Um dia, quando eu me lembrei de ver, não está mais. Interessante que eu não vi ela diminuindo, entende? Não foi diminuindo de 1 centímetro para 0,8, 0,7, 0,3, não. Um dia, quando eu olhei, não estava mais. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ouse crer em Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus atraía o coração das pessoas. Jesus atrai as pessoas. Ele nos atraiu com laços de amor. E quando Ele ganha a nossa atenção, Ele cura, Ele liberta, Ele renova a nossa esperança. Ele é especialista nisso, é o que Jesus mais gosta de fazer. Ele falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. É isso que Ele quer fazer para nós, irmãos. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Então, Jesus disse que a gente tem que crer nele. E esse é o ponto, e é para isso que a gente veio aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se essa palavra te ajudar a crer nele, já valeu. Para a gente ter a vida de Deus agindo na nossa vida, só precisa de fé. É só isso. E a fé só vem pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Então, acho que você precisa ler mais. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Amém? Quando você crê, o poder do inimigo não pode resistir, porque a palavra de Deus está na sua vida. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus repreendeu Satanás com a palavra. Com a palavra. Então, quando a palavra é viva na sua vida, você resiste a Satanás com a palavra. E eu quero te mostrar uma coisa, então, a respeito do mundo espiritual. Muitas vezes o problema que você tem no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, muitas vezes até no seu temperamento, pode ser demônio. Demônio.
A gente não gosta de falar de coisa feia, né? Eu também não gosto. Jesus só falou sobre ele o necessário para que a gente conheça e coloque ele no seu devido lugar. Jesus curou e expulsou demônios. Amém? A gente nunca consegue conceber, será que um problema que eu tenho pode ser espiritual? Ah, pode. Aí quando fala que pode ser espiritual, a gente aceita, né? Irmão, talvez o seu problema seja espiritual. Ah, é mesmo, irmão? Vamos orar então. Então, porque é demônio. O quê? Se é espiritual, se não é o Espírito Santo, porque é problema, então é o quê? Você está dizendo que eu estou endemoniado? Eu falei, não que você esteja endemoniado, mas você pode estar sendo atacado por um demônio, você entende? Fica mais leve assim? Amém? Então, às vezes, quando na minha vida alguma coisa não está resolvendo, eu oro. Ah, tá. Espírito imundo, sai agora. Aí você atacou na testa dele. Amém? Mas, irmão, não vai chegar agora em casa e falar para sua esposa, te repreendo, espírito imundo. Não, porque aí começa uma guerra, né? E ela fala, não, eu que te repreendo, demônio. Já pensou? Misericórdia. Faz isso com a sua vida. Se você tiver que orar assim pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, ora sozinho, você e Deus. Sabedoria, tenha sabedoria. Mas o que eu quero dizer assim, muitas vezes é espiritual, irmãos. Porque o diabo existe e ele está aí para te atrapalhar. Ele veio para roubar, matar e destruir, Jesus falou. Então a gente hoje vai declarar guerra ao inferno e pedir que o céu venha aqui. Quando Jesus ensina a orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, é por quê? Por que Jesus falou, seja feita a tua vontade na terra como no céu? Porque muitas vezes a vontade dele não é feita na terra. Concorda? A gente tem que pedir, Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque se já estivesse sendo feita, eu não precisaria pedir. E por que a vontade do Senhor muitas vezes não é feita na terra? Porque o príncipe deste mundo é Satanás, está escrito, que veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia fala que aquele que vence o mundo é quem tem fé, esse vence o mundo, quem tem fé em Jesus Cristo. Por isso que às vezes você vai ter que se levantar, porque o diabo vai ficar falando para você, você não pode, você não consegue, não vai ter jeito. Você tem que se armar de fé e se levantar e falar, em nome de Jesus eu te repreendo. Acabou. Parece loucura, não é? Mas é assim que funciona. Então eu vou pedir para você abrir, por favor, Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. O apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos. E nessa visão ele viu Satanás. E aqui então em Apocalipse 12, 17 diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás vai fazer guerra contra a igreja. É a semente da mulher. Lá em Gênesis, Deus fala para a mulher que Satanás feriu o teu calcanhar, mas a tua semente vai ferir a cabeça de Satanás. A igreja é a semente. E aqui diz que Satanás vai fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guardou? Guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. O que nós lemos em João 14, versículo 15? Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Nós lemos João 14, de 12 a 15, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se você guarda os mandamentos, Satanás vai fazer guerra contra você, porque ele faz guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Amém? Então, às vezes, você tem que pegar essa palavra, que é uma espada, e se levantar e falar, espírito imundo, que está quebrando o meu relacionamento familiar, você que está tentando destruir meu casamento, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. De preferência você, homem, que é o sacerdote do lar.
Mas se o marido ainda não é crente, ainda não tem fé em Jesus Cristo, se levante a mulher e fale: eu repreendo o espírito imundo, sai do meu lar agora. Alguém assistiu aquele filme Quarto de Guerra? É isso. Um dia aquela mulher, né, sai, abre a porta e fala: pode sair, terminou hoje. É isso, irmão. Declara guerra. A guerra não é contra a sua esposa, a guerra não é contra o seu patrão, a guerra não é contra o seu pai. A Bíblia fala que a nossa guerra é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. A gente vence com oração e fé. Amém? Então, se você puder crer no seu coração, Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Aleluia. Eu quero ler só mais um versículo para a gente estar orando em cima dessa palavra poderosa, que está em Marcos capítulo 11, palavra de Jesus. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Na verdade, essa palavra de hoje aqui foi originada disso. Eu dei o nome aqui, aquele que crê em mim, para essa palavra. Mas o versículo que vinha na minha cabeça hoje de manhã cedo, o tempo todo, de manhãzinha, quando eu acordei, era: tende fé em Deus, tende fé em Deus, tende fé em Deus. E aí eu fui procurar na chave bíblica onde está esse versículo e está aqui. Jesus fala: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer um, irmão, você é qualquer um? É, né? Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quando Jesus vai falar uma coisa muito poderosa, que vai abalar nossos conceitos, ele fala: em verdade te digo. E aqui ele falou de novo: em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Não é só sair dizendo por aí, você tem que orar, né? Você está orando em nome de Jesus, tudo que você disser. Então, irmão, sabe, para completar essa palavra, eu quero dizer uma coisa: às vezes você vai ter que ter fé suficiente para dizer. Entende? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito difícil é perdoar. É difícil perdoar, não é? Porque quem mais te machuca é quem está mais perto, quem você realmente ama. E quando a pessoa muito querida te trai, dói muito, machuca muito, e aí que você precisa liberar perdão, porque se você não liberar perdão, você não vai ter paz. A vida inteira, aquilo fica, não é? O segredo é o perdão, Jesus falou. E quando você realmente perdoa, você consegue expressar. E às vezes você até pensa: não, já consegui perdoar. Eu já perdoei. Então vai até ele e fala: eu te perdoo pelo que você me fez. Me machucou muito, mas eu te perdoo. Como é difícil falar isso, não é? Aí quando você vê que achava que tinha perdoado, mas se você não consegue ainda expressar, porque ainda não amadureceu. E a fé, Jesus fala que se você disser, tudo que você disser será feito. Amém? Então, eu fui orar por uma moça lá em São Paulo. Ela estava na UTI, em coma induzido. Eu não conhecia essa moça, não conhecia a família dela, mas é conhecido da família da minha filha. E eu senti que eu tinha que ir lá no hospital orar por ela. Eu fui lá na zona sul, eu estou na zona leste, extremo. E o horário de visita era de meia hora, das 3 às 3:30. UTI. Meia hora de visita. Eu cheguei 5 para as 3, graças a Deus, com um trânsito horrível. Fui para orar por ela. E eu fui para orar o que eu creio. Eu fui para dizer: em nome de Jesus,
volta, você vai ser curada. Espírito de morte eu te repreendo, espírito de enfermidade eu te repreendo. Fui para orar isso, porque o que eu creio é o que eu vou falar. Amém? Não é fácil. Mas eu cheguei lá e não abriam a porta, não abriam, aqueles parentes todos ali, aquela sala ficou pequena para o pessoal que ia visitar. E aí o rapaz, o irmão da moça, a gente acabou ficando conversando por meia hora. Demorou meia hora para abrir a porta para a visita. Nessa meia hora, eu pude falar de Jesus Cristo para ele. Um jovem de 29 anos, advogado. E eu falei de Jesus para ele. Eu não conhecia Jesus, a família dele não conhece como a gente conhece. Deus preparou isso. Quando abriu a porta, nós entramos. 2 por vez, entrei eu e ele, o irmão da moça, o irmão mais velho dela. Ela entubada, estado sem esperança para os médicos. E eu falei para ele, Jesus vai curar sua irmã. A gente vai ter uma coisa para comemorar, porque Jesus pode. Ele falou, eu creio. Eu não lembro se ele falou eu creio. Enquanto eu estava orando por ela, ele estava de joelhos do lado da cama dela. E eu orei em nome de Jesus. Volta, falei o nome dela, volta. A morte não te pega, Jesus é o teu Senhor, espírito de morte sai, bombardeei, orei, saímos, a gente ainda conseguiu conversar mais um pouco, e ele entregou a vida para Jesus Cristo, ali mesmo, na sala de espera, ali na sala de espera, tanta gente, você quer? Quero, a gente orou em nome de Jesus, recebeu Jesus. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, pastor, a minha irmã faleceu. Eu pensei, meu Senhor, eu fui lá com tanta fé. Eles podem até pensar que ela estava internada há 40 dias, tudo bem que ela piorou há 10 dias, e justo no dia que eu fui, ela morreu. Não podem pensar um monte de coisa? O que ele foi fazer lá, né? Eu fiquei triste. Mas o fato dele ter pelo menos me mandado uma mensagem, ele falou, pastor, a minha irmã faleceu. Eu achei bom, pelo menos ele se referiu a mim. E ainda me chamou de pastor, né? Mas depois eu pensei, alguma razão tinha. A gente ficou meia hora lá. Ele conheceu Jesus. Eu pude falar de muita coisa para ele. Ele orou, ele recebeu Jesus. Ele foi salvo. Amém? Ele foi salvo. Não foi como eu queria. Agora eu vou deixar de crer que Deus pode agir? Eu vou deixar de orar? Não. Naquele mesmo dia, eu fui fazer uma visita para uma pessoa. Na verdade, eu fui para ver o cãozinho dessa pessoa, lá em São Paulo. E essa senhora estava com uma enxaqueca fortíssima, fortíssima. Ela mal abriu os olhos. E ela contou, e ela tinha alguns problemas sérios. E aí, depois de dar uma olhada no cãozinho e dar uma receita, eu até tinha ligado para a Fabíola, foi naquele dia. Enquanto eu esperava, que eu liguei para a minha doutora favorita, e falei, me fala o que eu faço nesse caso, né? Porque não é caso de coração. E enquanto eu esperava a minha colega me dar o retorno, a gente ficou, né, esperando de novo. Deus faz essas coisas. Enquanto eu esperava para poder falar com ela, para dizer, olha, eu acho que o caso é esse, mas o que eu receito? Né? Eu estou bem desatualizado em dermatologia. Nesse tempo de espera, eu falei de Jesus para ela. E ela se interessou muito por Jesus. E eu falei, você não quer receber Jesus como teu Senhor? Eu quero. E eu orei por ela. E ela recebeu Jesus. No dia seguinte, a ter ido orado pela moça que faleceu, entende? Deus me deu essa alegria. E ela aceitou Jesus. E eu falei, agora que você tem Jesus, Ele vai te curar. Eu vou orar por você. E eu orei por ela. E ela foi curada. E ela falou, meu Deus, eu não estou mais com dor de cabeça. Olha, faz tempo que eu nem lembro o que é não ter dor de cabeça. Eu nem lembrava o que é não ter dor de cabeça, meu Deus. E ficou assim, muito feliz, muito maravilhada. E até quer vir no encontro, para conhecer melhor Jesus Cristo. Então, acho que Deus fez isso para não deixar minha fé morrer. Porque nem sempre vai ser como você quer, irmão.
mas sempre vai ser como Ele quer. E uma coisa Ele quer que você creia na palavra dEle. Se você tão somente puder crer, então você primeiro tem que crer e depois você tem que dizer. Tudo aquilo que você disser será feito. Amém? Amém? Simples como uma criança? Pensa bem, você às vezes tem ousadia para orar por uma verruga, mas se falar câncer, nem vou poder orar. O mesmo Deus que cura uma coisa, cura outra. A diferença é a fé. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra produza fé no seu coração, porque aquele que crê fará as obras de Jesus. Essa palavra Jesus deu para os crentes, para os que creem nele, e aqui estamos nós. Amém? Então, quando Jesus fala, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, irmão, não quer dizer que vai cair tudo no seu colo, quer dizer que você vai ter que guerrear pelas tuas bênçãos, porque o mal existe, ele vai guerrear contra aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Então, quando Jesus fala, eu vim para que você tenha vida em abundância, o mesmo Senhor fala, examina as Escrituras, elas testificam de mim. E quando você examina e você se apropria dela, você tem fé. E quando você ousa dizer, então acontece. Amém? E é isso que a minha netinha já está aprendendo. Quando ela falou, o vovô ora, porque hoje qualquer coisa é um problema simples ou complicado. Primeira coisa, vamos orar. Primeiro, vamos orar. Amém? Deus te abençoe. Celebre a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.